pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui de volta. Eu me chamo Ricardo José Ferreira, na monitoria de cálculo 1. Estou fazendo engenharia elétrica, terceiro ano. Nós estamos aqui em dezembro de 2022. E mais uma vez eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho sobre cálculo. E desta vez eu trouxe aqui uma ideia, o conceito novamente sobre integrais. É algo que está presente na matéria cálculo, que é o que isso é importante porque eu vi muitas pessoas às vezes questionando para quem aprender uma integral, aonde aplicar essa integral. Então eu trouxe um conceito rápido aqui para que a gente relembre que a integral nada mais é do que o cálculo de uma área, de uma região, de uma curva que ela não é simétrica. Por exemplo, aqui nesse gráfico, onde a função x ao quadrado, é difícil de você calcular de repente uma área exatamente que ela não é simétrica. Veja que você de repente precisaria calcular dentro dessa área aqui, ó, saber quanto que é essa área a partir do momento que você não tem uma simetria. Então nós vemos aqui no conceito de integral que a gente vai começar a estudar essas áreas que não são simétricas, essas áreas que são aparentemente difíceis de serem calculadas. No entanto, se faz importante o estudo porque nós temos aplicações hoje que tudo praticamente depende de um conceito que nós temos em cálculo. E aqui eu vou trazer para vocês uma aplicação, uma ideia do que nós podemos fazer. Porque quando nós vemos uma curva, uma função dessa, às vezes a gente só acha que é exatamente uma curva e nada mais. E eu quis trazer para vocês aqui uma coisa bem interessante, né? Vamos lá. Pensando um pouquinho aqui sobre a montanha-russa, né? Veja que muitas montanhas russas têm várias formas de serem construídas. Imagina-se o seguinte, quanto que você precisaria calcular, quanto de material você usaria para construir uma montanha-russa dessa, né? Então eu trouxe a mesma função que no slide anterior, aqui trazendo uma aplicação. Então vamos lá. Um engenheiro quis construir uma pequena montanha-russa em sua casa e decidiu que poderia usar uma curva dada pela função de f de x igual a x ao quadrado. Veja, ele quer preparar exatamente o que nós temos aqui, ó. De repente, você queira fazer na sua casa para brincar com seu filho futuramente, construir uma montanha-russa. Quanto de material você precisaria construir essa montanha? Então ele dá um intervalo aqui, aparentemente de menos 2 a 2, e ele quer descobrir qual é essa área que nós temos aqui de baixo. Exatamente o quanto que ele precisaria ser usado para fazer toda essa área aqui, ó. Né? Como que a gente faz isso? Aplicando o conceito de cálculo, né? Onde a gente vai conseguir calcular essa área aqui. E ele tem uma informação importante, ele sabe que cada unidade de área é utilizada 80 metros de madeira. Veja, então ele já tem essa informação, que ele vai ser usado 80 metros de madeira, aqui ó, para cada unidade de área. Então uma vez que você descobre qual é a unidade da sua área total aqui, você sabe quanto de madeira você vai usar. Então nós vamos pensar um pouquinho e vamos aplicar isso. Então vamos lá. Eu trouxe aqui então uma ideia para que a gente pense. Dentro desse gráfico aqui nós temos o quê? Nós temos o eixo x, o eixo y. Ele deu os limites aqui para a gente, né? Ele falou, olha, vai de menos 2 a 2. Veja que ele está dizendo que ele exatamente é desse ponto até esse ponto. Esse desenho que eu trouxe aqui, ele é só um desenho representativo. Depois a gente vai enxergar que, na verdade, essa curva ela vai chegar até aqui em cima, tá? Então, ele é apenas um desenho representativo para ficar melhor da nossa visualização. Então, o que nós vamos aplicar aqui? Nós vamos aplicar o conceito de uma integral. Aqui uma integral que a gente tem um parâmetro que são os limites, né? Nós estamos definindo para ela onde ela começa, onde ela termina. E lá no nosso livro, no comecinho do conceito de cálculo, você consegue ver exatamente essa tabela que eu trouxe aqui, que é da função em relação à antiderivada. Por conta disso, a gente vai aplicar exatamente essa antiderivada que nós temos aqui. Então, quando nós temos f de x, onde o x elevado a n e esse n
é diferente de menos 1, veja, o que a gente tem que aplicar para fazer a antiderivada dela? Nós vamos fazer o x elevado a n mais 1, e esse mesmo valor que nós temos aqui em cima, ele cai aqui para baixo. Então, nós aplicamos aqui a função aqui da antiderivada. Então, vamos lá, nós vamos fazer o quê? Nós vamos exatamente pegar o valor aqui da integral. Então, eu vou aplicar aqui, ó, só aplicando exatamente, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Eu vou apagar aqui, e aí vamos a seguir aqui com marca-texto. Então, veja, esse aqui é n mais 1 e n mais 1. Então, exatamente, nós temos x ao quadrado, o n meu é o 2 mais 1 e abaixo ele aqui, mais a constante. E isso eu vou fazer, vou jogar aqui para a integral. Então, eu vou dar os limites de menos 2 a 2. E esses limites aqui exatamente são os limites que eu estou dizendo que estão nesse ponto aqui do gráfico e nesse ponto do gráfico. Então, eu dou esses dois limites para ele, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos substituir os valores, né? Tirei aqui, fiz aqui a equação, 2 mais 1, x à terceira, e por 3 mais constante, tirei da integral. E aí vou trazer aqui os dois limites, e nós vamos substituir exatamente o x por esses dois limites. Então, uma vez substituindo aqui, nós temos o quê? Primeiramente, o número 2 substituindo o x à terceira sobre 3, né? Quando nós fazemos aqui a integral, que nós temos dois limites, a equação nós temos o menos, e vou substituir agora o segundo limite. Então, fica menos 2 no lugar do x, né? Aqui está fazendo essa ligação aqui. Exatamente menos 2 elevado à terceira sobre 3. Então, fazendo aqui, pessoal, eu não vou ficar aqui mostrando a questão de conta, de fazer cálculo, calculadora, vocês podem estar fazendo isso aí, aplicando, não é essa a intenção. A maior intenção é a gente ver uma aplicação de uma integral dentro da engenharia. Então, veja que agora, nesse momento aqui, nós substituímos os valores, então nós chegamos ao resultado de 16 sobre 3. Eu acabei deixando sob fração aqui, mas se você quiser fazer na calculadora, pode estar fazendo, isso não tem problema. 16 sobre 3, nós vamos chegar em 5,33 unidades de área. Veja, a informação que nós tínhamos lá atrás, que ele deu para a gente, o que foi? Que uma unidade de madeira, né, uma unidade da área, é 80 metros. Então, se eu tenho 16 terços de unidade, somente eu devo fazer o quê? Uma multiplicação. Fazer o 16 vezes 80, logo eu vou chegar em aproximadamente 427 metros de madeira. Então, se eu for construir hoje uma montanha-russa, pela qual, digamos, eu poderia trabalhar aqui com uma unidade de medida, poderia fazer, digamos que daqui a aqui eu tenho 2 metros, né? 2 metros para cá e tenho 2 metros para cá. Então, dentro desse comprimento que nós temos aqui no eixo X, eu vou chegar na razão de 427 metros. Veja, a gente não está se preocupado aqui até qual é a espessura, né, qual é a largura aqui, dependendo do conceito dessa montanha-russa. Não é isso, gente. É mais para que a gente tenha uma ideia de como podemos aplicar isso, tá? E aí, eu vou trazer para vocês, mostrar aqui para vocês como nós podemos fazer isso exatamente utilizando o software do GeoGebra. Eu sempre, nos meus vídeos, eu aplico e mostro para vocês com a intenção de trazer um maior conhecimento. Então, veja, que no GeoGebra eu consigo plotar aqui todos os dados, aquela função em relação à curva aqui, ó, do parâmetro de menos 2 a 2. Então, para ficar mais fácil, eu vou lá. Nós vamos agora para o site do GeoGebra e eu quero mostrar para vocês como nós podemos estar fazendo, tá? Veja, então eu vim aqui no GeoGebra e plotei a função, né? Quem não souber, pode depois estar procurando no meu canal também. Tem ensinando outras formas de a gente inserir esses dados aqui. Então eu consigo colocar aqui a função. Eu disse lá de onde quero os pontos para a gente.
eu disse que era do menos 2, 0 e o 2. Então eu demarquei aqui os pontos, porque foram os dados que ele deu. E eu criei 2 pontos deslizantes aqui, apenas para mostrar para vocês depois uma alteração que fica fácil da gente fazer aqui no GeoGebra. Então veja, a partir do momento que eu tenho de menos 2 a 2, eu aplico uma integral, veja que ele pega exatamente no eixo x em relação à função que a gente usou aqui. Então eu quero integral baseado na função, que eu começo do menos 2 a 2. Veja que ele vai me dar um valor de 5,33, foi aquilo que nós chegamos lá na apresentação. E eu fiz aqui uma fórmula, pegando esse resultado vezes 80, 426,67. Eram 427 metros lá aproximadamente que nós chegamos. E o bacana do GeoGebra, que eu sempre comento quando a gente trabalha com ponto deslizante, é que eu posso simplesmente aqui mudar e falar que eu quero essa, digamos que eu quisesse ir até 2,5 metros aqui, e quisesse ir até 2,5 metros aqui. Vejam que exatamente ele já atualizou aqui para mim a integral e ele já me deu a quantidade de madeira, né? Então fica fácil, de repente, num cálculo, né, se eu quiser, aqui estava pulando por 3 porque eu deixei isso daqui pulando 1 em 1. Mas fica fácil da gente, por exemplo, num trabalho de engenharia, se eu tiver que projetar alguma coisa no GeoGebra, não tem que ficar fazendo um monte de cálculo, ele por si só faz. O importante é a gente entender as aplicações, por conta do que nós temos disponíveis aqui, de software e até mesmo do conceito, tá bom? Voltando aqui na janela do PowerPoint, deixa eu voltar aqui, na apresentação. Então, eu deixei aqui para vocês salvo aqui, tá? Tem o link. Vocês podem entrar lá, baixar isso daqui do GeoGebra, é disponível. Pode brincar, pode mudar, pode ficar à vontade, tá? E, então acho que é isso, pessoal. Hoje a apresentação é bem curtinha, bem simples de trazer aplicação, mostrar aqui para vocês, né? Deixo aqui meu contato, deixo sempre uma frase para todo mundo sempre pensar. Aqui do Augusto Cury, ele diz: a vida é uma grande universidade, mas pouco ensina a quem não sabe ser um aluno. E isso é fato, nós precisamos ser alunos constantemente. Então sempre nós estamos aprendendo, né? A cada momento, a cada instante. Então fica aí para todos, que Deus abençoe, que vocês possam ter um bom estudo e que possa contribuir para o seu crescimento. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.